Mas 3 partidas. Será que nós conseguimos completar? Aura, meu pequeno. Daquele mapa de porrada. Eu não gosto desse bloco grande. Que caia gema. Que isso cai gema.
Eu vou gostar demais. Mais. Vou gostar demais. Great. White Block Blast. Stanley Power Rose. Não, na moral não. Não está vulgar isso aí. Tem um giro de roleta.